Começar parabenizando o engenheiro Claude e a PE, o engenheiro Patrício também, que foram duas pessoas que me apoiaram muito desde a última semana até agora e conseguiram, inclusive, viabilizar essa reunião, né? Então, como começou isso? Eu recebi um e-mail de um amigo informando que haveria uma reunião no Instituto de Engenharia do Paraná para conversar sobre essa norma de inspeção predial. Falei, pô, o tema me interessa, vou lá. Chegando lá, eu percebi que só eu era da elétrica, não tinha ninguém da elétrica e só tinha engenheiro civil. E aí, com o tempo, posterior a isso, eu fui entendendo os motivos pelo qual isso aconteceu dessa forma. E na reunião, até para aproveitar e deixar bem claro, o objetivo era fazer o quê? Um fechamento, como se fosse um único parecer por parte do Instituto de Engenharia do Paraná, em relação ao que deveria ser enviado como objeção e aquilo que, né, seria aceito, digamos assim. No fundo, era uma reunião que foi marcada às pressas, com poucas pessoas, somente engenheiros civis, com interesse claro em relação às pessoas que estavam participando e que também elaboraram essa norma, que, claro, beneficia muitas pessoas, né, de uma determinada categoria. Então, o que o engenheiro Claude comentou é realmente o jogo que está sendo jogado, e a minha apresentação para vocês ela está relacionada com o que está por trás do jogo. Então, eu estou aqui hoje falando não como funcionário de alguma empresa, mas sim como engenheiro eletricista, como pessoa física, e também eu diria para vocês que dando a oportunidade, né, para que as pessoas que não estão aqui presentes hoje possam também entender a gravidade do que eu vou falar para vocês. Tá? E essas pessoas que mais são prejudicadas são aquela parcela da população que nós chamamos de classe C, D e E. Por quê? As pessoas que elaboram essas normas, geralmente elas têm um padrão de vida extremamente elevado. Ou seja, pessoas da classe A, classe B, que muitas vezes nunca foram numa favela, não sabem qual que é a realidade das instalações elétricas de um condomínio Minha Casa Minha Vida. Tá? Então, ou seja, nós damos brecha para que essas pessoas possam manipular todo esse jogo. Por quê? Nós temos o quê? Uma minoria, quando falamos em termos de engenheiro eletricista e comparamos com o CREA, nós somos uma minoria comparado com o número de engenheiros civis. E, além disso, nós também não participamos de maneira ativa. Talvez por estar cansado de tentar ser escutado e não ser escutado. Porque isso é outra coisa, você tem menor representatividade, você pode falar, mas não é escutado. Eu, particularmente, já participei de reunião na BNT, em São Paulo, sobre a revisão da NBR 5410. Eu acho um absurdo eles fracionarem aquela norma e cobrarem mais de R$200 para a população, ou seja, eles te enviam um PDF no seu e-mail, é uma norma que está ligada à segurança das edificações e te cobra um valor extremamente elevado. Algo que deveria ser até gratuito ou ter um preço ilusório. Quanto que custa um PDF? Ou seja, existe um jogo de interesse financeiro e não uma preocupação com a população em si. Isso, a ABNT, tem um jogo de interesse pesado por trás. Quando nós pensamos nas pessoas que elaboram essas normas, o jogo de interesse é pior ainda. O que eu estou falando aqui, gente, eu vou falar mal sim da engenharia civil, mas é de uma pequena parcela, entendeu? De algumas pessoas que não são éticas, são gananciosas. Isso não tem só na engenharia civil, tem na engenharia elétrica, tem na engenharia mecânica, tem em todas as áreas. Então, eu tenho amigos da engenharia civil que são extremamente éticos e responsáveis. Pessoas que só fazem aquilo que, por mais que tenham atribuição, se não tiverem competência, não vão fazer. No entanto, gente, a realidade de mercado é uma só. O que tem de incompetente aí fora falando de elétrica é gigantesco. O número de engenheiros civis que estão assumindo responsabilidade de maneira negligente, contratando engenheiro eletricista somente para assinar uma RT. Já recebi propostas de engenheiros civis, pessoas que têm nome na cidade, digamos assim, que são muito conhecidas, para que eu fizesse somente o projeto de entrada de energia de um prédio. Toda a parte interna seria ele que iria fazer. Sabe como que eles fazem? Eles contratam muitas vezes um estagiário de eletrotécnica para fazer esse projeto, onde esse estagiário não tem muito conhecimento técnico sobre o assunto e eles acabam assinando e assumindo essa responsabilidade. E tem muito engenheiro civil que assina uma RT em relação ao projeto de entrada de energia. E o que vai para o mercado é um caos, onde os números de acidente hoje nos mostram isso. Vamos trabalhar um pouquinho a questão dos acidentes. Esse vídeo, por que eu optei por gravar essa reunião? Porque, na realidade, nós não estamos falando só em APE. Estamos falando em uma coisa que eu vou divulgar a nível Brasil. Por quê? Existe um jogo sujo por trás disso que está prejudicando a imagem da nossa engenharia, por conta de algumas pessoas. Então, tem muitas pessoas morrendo, e muitas pessoas sujando a imagem da engenharia. Então, nesse primeiro momento, eu diria até que eu vou ser leve, porque se essa norma for aprovada,
eu vou pegar todos os nomes das pessoas e vou dizer qual que é o interesse de cada uma delas. Não o interesse, mas sim aonde que ela ganha se essa norma for aprovada do jeito que está. Por quê? Quando é feita essa plenária em relação a essa discussão da norma, gente, é feito um teatro, entendeu? Na realidade não é um teatro, é um circo, onde existem muitos palhaços que estão sentados na plateia. E se você for lá e falar isso, tudo que eu estou falando aqui, você não tem voz ativa. Vai ter outras pessoas lá que vão dizer, não, mas veja bem, isso, aquilo, outro. Por quê? Porque existe um interesse que isso passe, que isso seja aprovado dessa forma. Entendeu? Então, se nós pensarmos em laudo de inspeção predial, a única categoria que hoje pode fazer um laudo de inspeção predial, dessa forma como está a norma, são os engenheiros civis. Por quê? Qual que é o interesse futuro? Criar uma lei que torne obrigatório a elaboração desses laudos. Perfeito? Então, ou seja, primeiro eu crio uma norma. Hoje, muitos deles, de maneira negligente, e isso são negligentes ou também desconhecem, ou ignorância, dizem que as normas técnicas não precisam ser cumpridas. Onde, quando você compra um apartamento, existe uma relação de consumo. Nós temos o quê? Um Código de Defesa do Consumidor, que diz o quê? Que todo serviço prestado, tá, ele precisa estar em conformidade com as normas técnicas. Então, isso dá força legal para as normas técnicas. Senão, poderia fazer prédio, e daqui a pouco você tem prédio sem quadro elétrico, com uma tomada, tá, no quarto, uma tomada na sala. Daqui a pouco não, você comprou aqui, agora quem tem que colocar a elétrica é você. Não precisa cumprir a norma, entendeu? Então a norma, principalmente a NBR 5410, ela estabelece critérios mínimos de execução de uma obra que estão ligadas à segurança daquela edificação, onde a maioria dos engenheiros civis que assinam o projeto nem sequer nunca leram na íntegra essa norma. Essa é uma realidade que todo mundo sabe. Talvez a gente tenha vergonha de falar isso em público, né? Mas quem estudou 15 horas ou 70 horas de eletricidade, considerando a infinidade de horas que nós temos aí, quem estuda elétrica, eu particularmente tenho mais de 6.000 horas de estudo na área elétrica e digo assim, ó, não tenho condição hoje de fazer um projeto de um SPDA. E o engenheiro civil faz. Essa é uma realidade. Eu assumo publicamente, eu tenho atribuição para fazer um projeto de SPDA, mas eu não tenho competência para fazer um projeto de SPDA. E já fiz 2 treinamentos, né, de SPDA. E afirmo que aquilo é tão complexo que eu teria que me aprofundar muito mais. Então eu afirmo publicamente que eu, mesmo tendo feito 2 treinamentos, não me sinto seguro em fazer um projeto de SPDA. Tanto é que nem laudo de SPDA eu faço, por quê? Não é o meu interesse, porque eu teria que me aprofundar um pouco mais no assunto. Então não faço. Só que o que está acontecendo na prática? Essas normas que estão sendo feitas dessa forma estão complicando tanto a nossa vida que começa a ficar inviável você trabalhar na área de engenharia. Por quê? Se nós somos engenheiros eletricistas e começamos a fazer alguma coisa conforme as normas, tá, nosso custo aumenta. Concorda comigo? Porque a quantidade de homem-hora que eu tenho que jogar para fazer um projeto bem feito é extremamente elevada. No entanto, você passa um orçamento de projeto, execução, enfim, de qualquer coisa, com um custo lá X. E aí você tem do outro lado o quê? Engenheiros civis que olham para você e dizem o seguinte, não, eu tenho atribuição para trabalhar com elétrica na construção civil. Então, o que eu faço? Ele passa um orçamento que é 1/3 do seu. Entendeu? O que ele faz? Ele contrata, às vezes, um eletricista que também nem sequer tem treinamento na área, e a realidade é uma só, ele não sabe verificar se aquele cara tem competência para fazer aquilo ou não. E aí o orçamento é muito diferente, por isso que quem está no mercado sabe dessa realidade. Aqui, estamos sendo negligentes, não só nós que estamos aqui presentes, mas também boa parte da população, quem não veio, quem só escuta isso não faz nada. Porque no fundo, gente, tem uma outra parcela da população que está sendo prejudicada e que nós não estamos nem aí. Então, pessoas estão morrendo a todo momento, assim como aconteceu agora recentemente no Flamengo, 10 jovens morreram, e eu diria para vocês, eu sou culpado por isso. Vocês que estão aqui são culpados por isso também. Quem não está aqui também é culpado por isso. Aquele professor que está dando aula e está facilitando com que aquele aluno seja aprovado numa disciplina de eletricidade, sabendo da responsabilidade que ele vai ter como profissional, também é incompetente e negligente em relação a isso. Então, esse professor também é culpado pela morte desses meninos. Essas pessoas que vêm morrendo, né, cada vez mais com a eletricidade, todos nós da elétrica somos negligentes em relação a isso. E os da civil mais ainda, que estão indo lá e estão fazendo isso tudo com maior desconhecimento. Os eletricistas também são culpados. Entendeu? O que nós temos que fazer? Começar a literalmente jogar as coisas no ventilador. Entendeu? E eu decidi que eu vou fazer isso. Então já gravei um vídeo falando por quê. Falando que engenheiro civil e arquiteto, por mais que tenham atribuição, não tem competência para fazer um projeto elétrico e não tem competência para, muito menos competência ainda, para fazer uma fiscalização ou elaborar um laudo na área elétrica. Então, isso tem que ser muito bem segmentado. Você não precisa obrigar um síndico a fazer um laudo de inspeção que envolva as 3 áreas. Por quê? Às vezes o problema do síndico pode ser só na parte elétrica. E ele tem que ter o direito de contratar somente um engenheiro eletricista para fazer aquele laudo. Ou até mesmo um técnico que também tem muito conhecimento na área.
Tem técnico que tem muito mais conhecimento que muito engenheiro eletricista na área. Então você tem que saber do seu limite, mas assim, ó, é inadmissível que nós possamos aceitar uma norma como essa. Tá? Isso, existe uma grande chance de ser aprovada essa norma, porque tem um teatro na plenária em relação a isso tudo, então ela vai passar. E eu estou gravando esse vídeo justamente para mostrar isso tudo, né? Que ela vai, eu diria assim, mais de 50% de chance de que essa norma vai ser aprovada com todas essas aberrações que nós estamos falando. Né? E aí isso vai estar extremamente registrado, porque esse vídeo aqui, amanhã eu vou enviar para o Claude, para que ele possa enviar para as pessoas que participaram da reunião no Instituto de Engenharia do Paraná, para que nós possamos enviar para o pessoal da BNT, para todos esses caras que são gananciosos, corruptos, tá? E que, assim como os políticos do país, estragam a nossa engenharia. Então, até amanhã está pronto, estou te enviando no teu WhatsApp e eu espero que eles possam ver isso que eu estou falando, dando minha cara a tapa. Espero contar com o apoio de vocês também, da categoria, que possam compartilhar isso, de forma que a gente possa conscientizar a população que o engenheiro civil e os arquitetos não têm condição de trabalhar na área elétrica. Por quê? Em 1933, quando foi dada essa atribuição para eles, a realidade das instalações elétricas naquela época era totalmente diferente do que é hoje. Hoje nós temos inversor de frequência, software start, circuito de comando com lógicas complexas, entra uma bomba, sai, entra outra, enfim, uma série de sistemas e subsistemas, normas regulamentadoras, NR10, que devem ser atendidas. E sabe o que eles fazem no mercado quando eles terminam uma construção? Eles entregam o projeto, muitas vezes, a grande maioria das construtoras, com um CD. Ou seja, o engenheiro nem sequer assina o projeto. Muitas vezes ele nem entrega RT para o cliente. De cada 10 obras novas que estão aí fora, mais de 6, eu diria para vocês que tem isso aí. Se algum engenheiro civil estiver achando que eu estou mentindo, a gente pode fazer uma inspeção por amostragem aí fora. Pegamos as construtoras, principalmente de menor porte, e fazemos uma varredura em relação a isso. Tá? Ou seja, isso é má fé. Porque ele quer o quê? Que no fundo, se aconteça algum acidente lá na frente, se acontecer, ele possa dizer o seguinte: não, mas esse projeto aqui foi errado, essa não era a revisão que eu mandei, a revisão era outra, não tem meu nome aqui, não tem a minha assinatura. Isso é uma negligência e no fundo eles agem de má fé, sabendo como que eles podem se calçar lá na frente se a bomba estourar. Tá? Então isso é má fé. Esse vídeo vai estar disponível aqui nesse canal. Tá? Eu diria para vocês que eu vou abordar um pouco sobre o aumento dos acidentes com origem elétrica, a força legal das normas técnicas, quem pode fazer inspeção elétrica, já comentei um pouco até, e o jogo de interesse por trás dessa norma. Então, se vocês pegarem a norma que está em consulta pública, vocês podem baixar, vocês vão verificar o quê? O nome das pessoas e as empresas que elas trabalham. E ali você consegue entender, através da empresa, por que existe uma pressão tão grande para que isso seja aprovado. Entendeu? Então, assim, essa reunião no IEP que aconteceu, eu fui a única pessoa que falei que não poderia ser feito um fechamento e uma posição por parte do Instituto de Engenharia do Paraná, porque não havia representatividade da categoria elétrica. Sendo que estima-se que mais de 70% dos incêndios são de origem elétrica. Só que não são dados que não são reais. Tá? Por quê? O bombeiro, quando vai lá, ele coloca muitas vezes qualquer coisa. É muito difícil você mapear a origem de um incêndio. Faz o rescaldo e tudo mais. Então, não existem dados estatísticos reais no Brasil. Existem estimativas. Tá? Então, esse é um ponto importante. Qual que é a realidade da construção civil também? Vamos lá, vamos pegar um estudo que foi feito pela Abracopel, um relatório que eles fizeram de 2013 até 2017. Nesse relatório, nós temos o quê? Um aumento aqui no número de acidentes de 2017 em relação a 2000 e, na realidade, aqui é 2016, aumentou 5%, está errado aqui. Mas 2017 em relação a 2013, aumentou 34% o número de acidentes, tá? Com morte. Aqui nós tínhamos, então, 1.038 e aqui, em 2017, 1.387 pessoas morreram com instalações elétricas. Só que legal, mas vamos pensar o seguinte, como que é feito esse estudo aqui? Basicamente, a Abracopel, ela é uma instituição muito boa que vem monitorando isso, só que ele recebe essas informações como? Através daquelas notícias que são postadas na internet. Só que nem todo acidente é postado na internet. Tem pessoas que morrem, às vezes, uma semana, um mês depois que recebeu um choque. Porque você tem falência gradual dos órgãos. Então, ou seja, nem todos os casos são registrados. Então, na minha opinião pessoal, tá, eu diria que esse número de pessoas que morrem, né, em decorrência das instalações elétricas é muito maior. Tá? Só que muitas vezes nós não temos hoje um sistema que nos permita interligar com os hospitais para montar uma base de dados adequada em relação a isso. E às vezes a pessoa morre e não associa aquela morte à eletricidade. Tá? Um ponto muito importante também para a gente refletir em relação a isso. Outra questão, o Código de Defesa do Consumidor fala o seguinte, que é proibido colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas técnicas. Então, ou seja, gente, se você é engenheiro civil e acredita ainda que
a NBR 5410 não precisa ser cumprida e as demais normas correlacionadas com a segurança das instalações elétricas também não precisam ser cumpridas, meio que você está na profissão errada, falando bobagem e fazendo muita coisa errada aí fora. E realmente, na minha opinião, você precisa ser preso porque você é negligente, imprudente e por aí vai. Ganancioso também. Então, felizmente, estou falando para uma pequena parcela da população. Não vamos generalizar, porque eu conheço muitos engenheiros civis e arquitetos que jamais fariam isso. Então, o que nós temos aqui? Uma atribuição muito ampla, tá? Que deve ser revista, na minha opinião. Por quê? Nós temos hoje engenheiros se formando de maneira online. Imagina se antes, 70 ou 15 horas, já era difícil fazer, tá? De maneira presencial. Agora, imagina online, como é que é uma cadeira de instalações elétricas online. Entendeu? E esses caras estão pegando o certificado, estão indo para o mercado e daqui a pouco eles estão fazendo laudo de inspeção predial na área elétrica. E está me subcontratando para verificar a parte elétrica. Eu ou um cara de menor preço, recém-formado, tá? Sem experiência, para assinar uma RT, porque nenhum dos dois tem noção do que estão fazendo. Entendeu? Então essa é a gravidade do que nós estamos falando. Tá? É óbvio que isso tudo, gente, não vai acontecer no prédio onde esse cara mora, entendeu? Porque esse cara mora num prédio classe A, entendeu? Classe B, entendeu? É um cara que já se aposentou, é um cara que já tem empresa, que está muito bem de vida. Então, no prédio da casa dele ou dos filhos dele, isso não vai acontecer, entendeu? Mas sabe onde isso vai acontecer? Vai acontecer onde ele contrata um estagiário ou um cara recém-formado para oferecer esse serviço. E aí sim, lá na casa do Joãozinho que mora lá num determinado bairro, vai dar problema, entendeu? Por quê? Na casa desse cara, ele vai contratar um cara de baixo custo para fazer inspeção. Na casa dele, não. Concorda comigo, gente? Faz sentido isso? Ou seja, o jogo que está por trás do jogo é esse. Primeiro eu crio a norma, depois eu vou lá e crio uma lei onde eu torno obrigatório. Para quê? Faço uma pressão em relação às seguradoras, para que as seguradoras comecem a obrigar os condomínios para terem um laudo de inspeção predial, que só os engenheiros civis podem fazer. Aí fica bonito o negócio, entendeu? Aí eles pegam um cara recém-formado da elétrica, porque eles não entendem nada de elétrica, estudaram 15 horas, 70 horas, talvez alguma engenharia estude 2 cadeiras, que dê 60 horas, 120 horas, enfim. Mas na prática, gente, é isso que vai acontecer, entendeu? A gente não tem que se enrolar, não tem que se enganar, essa é a realidade, entendeu? É o que está acontecendo ali fora. E o cara que falar alguma coisa diferente disso, tá, não sabe o que está falando. Se quiser, a gente pode ir lá fora, entendeu? Tipo, e eu mostro uma série de obras que acontece isso. Então vamos lá. Conversei já sobre atribuição e competência, carga horária de estudo também, ok? Jogo de interesse também. Tá? Essa norma foi uma aberração e uma vergonha por parte da ABNT, na minha opinião, e das pessoas que estão organizando essas comissões, em deixar tão evidente essa manipulação do jogo de interesse. O que aconteceu no Instituto de Engenharia do Paraná, reunião no qual eu estava presente, foi uma manipulação de voto, onde eu falei que não poderia ser votado, enviei um e-mail para o presidente do Instituto de Engenharia do Paraná. A pessoa que estava conduzindo a reunião não me respondeu em relação, não pude enviar meu e-mail para ele com meus comentários, mas eu enviei para a pessoa que estava organizando o evento, enviei também para o presidente do Instituto de Engenharia do Paraná. Vou registrar amanhã isso tudo que eu estou falando, né, no site. E uma coisa eu digo para vocês, eu não vou ter resposta, ou provavelmente eu não vou ter resposta em relação a isso. Por quê? Por conta do teatro que é feito, ou por conta do circo que é feito durante a plenária. Tranquilo? Então, só para vocês entenderem o que é essa sujeira toda. Aí nós temos o quê? A abertura de novos mercados, cria-se dificuldade para vender oportunidade, né? Coloca-se o quê? Eletrodo do sacrifício, aquele cara que é recém-formado, que não sabe por que está assinando a RT, tá? Vai lá, assina. Se tiver que ir para a cadeia, quem vai é esse cara, que precisa de trabalho, que está trabalhando por 2, 3 mil, entendeu? Que paga de parcela da faculdade R$2.000 e que sai desesperado para o mercado de trabalho. Estou falando alguma coisa diferente do que você não sabe? Creio que nada. Mas esses caras, quando estão na reunião, eles dizem que o mercado lá fora é perfeito, que as instalações são seguras e por aí vai. Digo para vocês, nos últimos 4 meses, eu viajei para 11 estados desse Brasil, visitando muitas indústrias, e afirmo para vocês que de cada 10 prédios que nós temos aqui, tá, com mais de 20 anos, diria para vocês assim, ó, sem medo de ser feliz, mais de 6 prédios têm um elevado potencial de risco. Em termos de segurança na edificação, risco de curto-circuito, não atende às normas básicas de segurança. Se o eletricista precisar fazer uma manutenção, ele não consegue nem localizar qual que é o disjuntor que ele tem que desligar aquele determinado circuito. Se queimar um reator de uma luminária, ele não sabe muitas vezes qual que é o disjuntor que ele tem que substituir. E aí o que ele faz? Troca isso com um circuito energizado. Negligência dele? Não, esse cara precisa trabalhar, entendeu? E negligência, nossa, como profissionais da área elétrica, como engenheiros civis, que são o quê?
pessoas que oferecem serviço sem estar preparadas, envolvendo toda a parte elétrica, civil e mecânica. Nós temos hoje aqui representantes da PE, representantes do CREA, representantes do SENGE, tá? Pessoas que têm influência na diretoria e que eu espero, do fundo do meu coração, que vocês possam, se concordarem com o que eu estou falando, levar isso para a Câmara de Engenharia Elétrica do Paraná, para que a gente possa extrapolar isso e levar para outras esferas também. Conto com vocês em relação a isso também. Então nós temos o quê? Uma pequena categoria que é beneficiada, que montou o quê? Um sistema extremamente falho, precário, negligente, imprudente e por aí vai. Tudo que tem de sujo, ganancioso em relação à construção civil. Foi por enxergar isso que eu pedi demissão de um concurso de 10 anos e resolvi trabalhar nessa área. Por quê? Até então, quando se eu pegar assim, quando eu tinha uns 23, 24 anos, a minha ideia era comprar um apartamento desses que hoje é dito como Minha Casa Minha Vida. E eu olho e começo a perceber o seguinte, que quem eles estão mais prejudicando são essa parcela da população, que poderia ser eu ontem, digamos assim. Então eu não faço isso e não tenho medo de falar o que eu falo porque eu posso perder serviço ou por qualquer coisa. Esses caras vão deixar de me contratar amanhã, as indústrias, enfim. Eu falo porque eu acredito no que eu estou falando e tem uma coisa que é a questão de, como é que eu vou dizer para vocês, ideologia, porque eu vejo assim, se nós não nos mobilizarmos em relação a isso, gente, quem vai fazer? Entendeu? Então alguém tem que bater, entendeu? Alguém tem que bater. O que eu estou fazendo aqui é bater, é tornar público algo que poucas pessoas falam, tá? Posso me prejudicar? Sim, mas o que eu tenho a perder? Não tem nada, eu não sou ganancioso, entendeu? Esses caras sim têm muito a perder. Esses caras que têm empresa, que estão manipulando isso tudo, porque eu consigo, algumas coisas comprovar, e tornar público da forma como eu estou fazendo agora. Nós temos o quê? O que eu vou mostrar para vocês são obras novas, tá? Obras novas, apartamentos que foram entregues por construtoras e todas elas foram feitas por engenheiro civil. O que nós temos aqui? Uso de material irregular, sabe? Esse eletroduto aqui, enterrado, que é proibido, o que acontece? Esse eletroduto é muito usado nessas casas, que eles chamam de Minha Casa Minha Vida, porque ele não tem resistência mecânica apropriada, tá? Não é inflamável, não é anti-chama. Esse outro aqui também é muito utilizado em linhas enterradas, só que ele é impróprio para esse tipo de aplicação, tá? Tem uma resistência mecânica um pouco maior, mas ele é utilizado somente em parede de alvenaria. Só que é muito comum eles usarem nas obras esse aqui. Por quê? Custa 4 vezes menos que esse aqui. Entendeu? Então eu tenho um ganho muito grande na utilização do material, onde qual que é a probabilidade daquelas pessoas que moram lá, por exemplo, pegar um exemplo, no SIC, conseguirem descobrir isso? Não descobre. Só que daqui a 5 anos, o que vai acontecer? Esse cara está tendo que trocar toda a parte elétrica por conta de um ganancioso, filha da mãe, que assinou uma RT e não olhou. E não só uma RT, tem várias pessoas que deveriam fiscalizar isso aqui e não fiscalizaram. Passou por uma série de pessoas. Então assim, essa ganância, esse jogo sujo, conduz a isso no mercado. Aqui nós temos o que? Algo muito pior, gente. Algo que vai levar a provocar uma série de incêndios nas instalações elétricas daqui para frente, que já vem refletindo em números reais aí. O que nós temos aqui? Um condutor 4 milímetros, tá? Onde o fabricante colocou aqui uma quantidade de cobre equivalente a um cabo 1,5. Tá? Isso aqui é crime, está no mercado. Foi feito um estudo, pegaram 800 amostras de cabo. Mais de 50% estava dessa forma. Cabos irregulares, entendeu? Ou seja, para que você possa identificar um cabo como esse aqui, você tem que conhecer a norma de cabos. Você tem que ter feito ensaios, eu já fiz ensaio em fabricante. Isso aqui é muito difícil você pegar, entendeu? Se eu, na área elétrica, fazendo inspeção, eu faço inspeção, enfim, as maiores empresas de cabo, trabalhando com papel exatamente nessa área, fazendo inspeção elétrica em fabricante, tenho dificuldade para encontrar isso, imagina um cara que estudou 15 horas, gente, que tem autonomia para fazer um laudo de inspeção elétrica, entendeu? Se isso for se concretizar, digamos assim. Isso aqui é um potencial de incêndio em muitas edificações do Brasil. Uma aberração onde nós continuamos sendo negligentes com isso tudo. Então, opa. Só complementando, isso é tão sério que tem uma comissão tratando disso aí. Só que justamente porque a maioria, tem alguns idôneos, né, fabricantes, né? Sim, sim. A maioria desses fábricos menores roubam no cobre. Sim. E engrossam a isolação para parecer. Isso. Então, esse exemplo aqui mostra isso. Aqui nós temos o quê? Um cabo, esse cabo aqui, 4 milímetros, ok? Essa é a quantidade de cobre desse cabo aqui. Esse outro aqui é um cabo 2,5.
Percebe que o 2,5 tem mais cobre do que o 4 milímetros. E o eletricista, por sua vez, que foi contratado por um engenheiro civil, que também não conhece nada de elétrica, e o eletricista também muitas vezes não conhece, faz o quê? Ele olha 4 milímetros e vai lá e instala. Não consegue identificar. E o engenheiro civil também não vai conseguir identificar. E quem que fica com prejuízo? É aquela pessoa que mora lá, naquele apartamento, pessoa de classe C, classe D. Por quê? As grandes construtoras, quando o apartamento custa 500, 600, 1 milhão, 1,5 milhão, não vão correr esse risco. Aí eles vão comprar um cabo na Conduspar, enfim, qualquer outro fabricante de cabo de boa qualidade. Agora, quando é um padrão mais inferior, apartamento até 200, 250 mil, os caras assumem o risco por ganância ou por negligência. Ou por desconhecimento e burrice, por atuar naquilo que não tem conhecimento. O que é mais grave disso aí, né, que muitos desses cabos aí, tipo desbitolados, Ih, perfeito. eles têm certificação do INET. Perfeito. Muito bom. Você vai pegar o símbolo, a certificação Isso. do próprio cabo. E aí você não tem nem como questionar o fabricante. Exato. Ele falou, não, aqui, o certificado do INET, e aí? A comissão já detectou isso. Isso. O que acontece na prática? Ele tem um carimbo do IMET. Isso. Não, mas tá consta, você entrar no site do INET, consta lá o Isso. fabricante. Mas aí o que acontece? Que ela mostra que Ele certifica um e certificou, Exato. mas ok, mas aí depois, em seguida, eles começam a fabricar o carro com menos pontos. Exato. Como que acontece na prática, gente? Ele vai lá, se certifica, tá? Ganha a certificação de Inmetro, e aí ele fez um produto bom. Só que depois ele consegue ajustar a máquina dele para deixar um lote bom e de repente ele joga, sei lá, 30% do lote dele com problema para o mercado. Se der problema, ele fala o seguinte, opa, aquele meu lote lá deu problema. Só que imagina o seguinte, o cobre representa em torno de 80% do valor do fio. E aí esse produto está no mercado, sabe como? Por exemplo, cabo 4 milímetros, o metro custa R$1. Legal. De repente tem alguém vendendo em uma loja de material elétrico por 70 centavos. Aonde que a população vai comprar? Entendeu? Vocês comprariam 70, eu compraria 70, entendeu? Só que hoje eu conheço essa realidade. Mas o cara vai lá e faz uma promoção de cabo, 70 centavos, tá, o metro do cabo 4 milímetros. Opa, isso está em todas as lojas de materiais elétricos, gente. Entendeu? Na Leroy, você acha que tem, por exemplo, um exemplo, não estou falando que lá aconteça. Mas vamos supor o seguinte, nessas lojas de material elétrico, de construção, será que tem algum engenheiro eletricista para verificar isso tudo? Será que é feito ensaio? Então eles compram por quê? Pelo preço. E aí fazem o quê? Jogam para o mercado. Entendeu? Essa é a realidade, entendeu? Esse é o jogo por trás do jogo. A ganância em cima de ganância, onde existe um número de acidentes crescendo e uma bomba relógio às edificações. Ok? Então vamos lá, outras coisas aqui. Opa. Olha só, além do cabo ser irregular, nessa edificação, o que eu encontrei? O eletricista fez uma conexão na tomada e olha só, o cabo já era ruim. Esse aqui é um 2,5, do mesmo fabricante. Só que o eletricista cortou o cabo com o alicate universal e deixou somente algumas perninhas ali conectadas na tomada. Entendeu? Aí você vai pensar o seguinte, será que um cara da elétrica que não fez elétrica tem condição de pegar esse tipo de problema, gente? Com 15 horas de estudo nas instalações elétricas? E digo para vocês, isso está presente no condomínio que vocês moram. Sabe por quê? Por que está presente no condomínio que vocês moram? Porque o síndico, muitas vezes do condomínio, é quem? É uma pessoa, às vezes, que também não tem conhecimento na área, que contrata uma empresa, ou às vezes um profissional autônomo, para fazer pequenos reparos. Concorda comigo? E ela diz o seguinte, olha, eu não tenho conhecimento, eu quero que você compre o material e também me entregue tudo pronto, quanto é que sai para fazer tudo? E aí você pega esse cara que nunca estudou elétrica, que aprendeu a ligar uma tomada e um interruptor e oferece serviço, ele fala o seguinte, olha, eu cobro, sei lá, R$200 para vocês para fazer esse serviço. Se a síndica chamasse, ou o síndico chamasse um engenheiro eletricista, o cara iria falar, olha, isso aqui custa R$1.000. Aí ela tem dois orçamentos na mão, um que custa 200 e outro que custa 1.000. Tá? Por quê? O cara vai lá e vai dizer, não, você tem que fazer isso, isso e isso. O eletricista chega lá e fala o seguinte, não, isso aqui resolve o teu problema e faça funcionar por R$200. O engenheiro está só complicando, né? Ou o técnico está só complicando. Entendeu? Então, na prática, o condomínio que vocês moram também hoje tem uma grande chance de ter problemas como esse. Não por conta da entrega, mas sim por conta das manutenções preventivas que são feitas de maneira negligente também. Isso aqui é um caso real que eu vou mostrar para vocês. Tá? É um condomínio onde estava tendo problemas. Uma moradora estava reclamando que a fatura de energia estava sendo mais de R$300, onde era um apartamento de em torno de 50 metros quadrados, moravam 2 pessoas. Ela falou, pô, tem alguma coisa errada. Falava com a construtora, não, nosso engenheiro civil já viu, não tem problema e tal, tá tudo ok. Não, mas não pode. Aí me chamaram para poder ir lá dar uma olhada. Primeira caixa que eu abro, eu já encontrei essa situação.
uma caixa metálica que ficava a 50 centímetros de altura, na entrada do condomínio. Qualquer criança poderia ter colocado a mão ali, levado um choque e morrido. Quem ensinou isso aqui? Projetista, engenheiro civil, condução da obra, engenheiro civil, aprovação por parte da prefeitura dizendo que todas as normas estavam ok, engenheiro civil, e por aí vai. Aprovado conforme as normas técnicas. O engenheiro da prefeitura falou isso no laudo dele. E aí eu chego lá, abro a primeira tampa, olho isso aqui e falo, pô, você não precisa nem ter noção de eletricidade para saber que isso aqui está errado. Entendeu? Isso é uma aberração. Então, o que acontece aqui? Muito material utilizado, sem SPDA e por aí vai. Tá? Olha o quadro de distribuição interno dos apartamentos. Tá? Isso aqui é um condomínio relativamente novo. Olha a cor dos condutores, a quantidade de disjuntores, sem o disjuntor geral, sem IDR, enfim. Né? Nós temos o quê? Nesse apartamento aqui, um cabo com formação de bolha. Tá? Ou seja, porque eu já tenho bastante experiência nessa área, eu consigo identificar isso. Agora imagina um cara com 15 horas de estudo na área elétrica, que não estudou uma NBR 5410, encontrar esse tipo de problema. Tá? Não tem a mínima condição. Entendeu? E digo isso, inclusive, para engenheiros que têm 15, 20, 30, 40 anos formados na área de engenharia civil. Se ele não se especializou na área elétrica, o que a grande maioria não faz, eles não têm a mínima competência para fiscalizar uma obra elétrica. Deixo isso bem registrado. Então, ou seja, isso aqui é um potencial de incêndio, uma bomba relógio. Se eu não tivesse ido nesse apartamento, isso poderia ter ficado porque, mesmo os clientes reclamando, a construtora não se manifestou em relação a isso. Ok? Nós temos o quê? Uma outra situação nesse mesmo condomínio, onde o engenheiro civil não projetou o quê? Não projetou aqui o IDR. Uma coisa obrigatória desde 2004, interruptor diferencial residual. E aí ele me perguntou, mas é obrigatório isso? Eu falei, não, meu amigo, só desde 2004. Entendeu? Ou seja, projeto feito muito posterior a essa data. Aí um detalhe, o que aconteceu aqui? O chuveiro, gente, era 2 fases, perfeito? Bifásico. Só que, na prática, olha só, o quadro de distribuição interno do apartamento é monofásico. Então o que ele fez? Lá na entrada tinha uma instalação bifásica, só que o eletricista fez o quê? Para economizar cabo, levou somente uma fase para o apartamento. E montou um quadro de distribuição monofásico. Então, ou seja, não tinha como ligar o chuveiro em 220. E aí o engenheiro civil me perguntou o seguinte, tá, mas qual que é a diferença do chuveiro 220 ou 127? Entendeu? E digo para vocês, tem muito engenheiro eletricista que não sabe isso também. Por que eu tenho que instalar 220 ou 127? Entendeu? Quando que vale a pena, entendeu? Não sabe a questão de fazer o balanceamento de fase. Nós estamos vivendo um caos em termos de educação no país. Entendeu? Tem muitas pessoas que também são formadas na nossa área elétrica que não sabem o que estão fazendo. Digo para vocês, tem muito engenheiro eletricista formado que não sabe fazer um projeto de um prédio. E é uma realidade que nós sabemos, entendeu? Aqui nós temos o quê? Só voltando aqui, então o chuveiro. Só que isso tudo gera um transtorno. Já pensou você morar num prédio onde tudo é necessário ser refeito? Foi o que aconteceu nesse caso. Fui lá, fiz um laudo para esse prédio e falei, você tem que refazer tudo. Aí conversei com o dono da construtora, advogado, papagaio, cachorros, engenheiro civil. Detalhe, eles terceirizaram essa obra para o cara que fez a construção. Então, o pedricista que fez a instalação do prédio. Então, era um prédio com 16 apartamentos, tá? Onde o dono da construtora me perguntou, tá, mas eu vou precisar refazer tudo? Eu falei, cara, só tenha sorte para que eu não vá nos outros prédios, senão você vai ter que refazer também. Entendeu? Beleza, a construtora foi lá, refez tudo, transtorno, pessoas com criança pequena morando naqueles apartamentos, porque na verdade a parcela da população que é prejudicada, né, isso aqui não acontece onde ele mora, apartamento de R$1 milhão, R$1,5 milhão, isso aqui não acontece. Isso aqui chega nos apartamentos de menor valor. Então, um transtorno violento, pessoas sem energia elétrica, desligamento, enfim, imagina refazer isso tudo, ok? Quebra eletroduto, quebra piso e por aí vai. Tudo que se refere à elétrica foi trocado. Aquele quadrinho pequenininho, tá? Foi trocado também, ficou esse quadro grande, agora com DPS, agora com IDR e tudo mais, tá? Mas por quê? Agora pensa o seguinte, se não tivesse sido visto, e quantas instalações que não são verificadas, que isso tudo passa, e que estão uma bomba relógio hoje, conforme essa aqui. Então o meu papel, gente, nesse momento, é dizer o seguinte, nós não estamos aqui reunidos representando a PE, nós estamos aqui hoje reunidos representando o CREA, o SENGE, né, informando o quê? Para todos os engenheiros civis e arquitetos que mexer com instalação elétrica é uma responsabilidade muito grande e eu desejo muito não ter que fazer um laudo e uma instalação que pegue fogo que foi feito por um engenheiro civil, nem por um engenheiro eletricista, porque eu como profissional vou ter que sinalizar todas essas negligências. E realmente, aquilo que o engenheiro Claude comentou,
chega uma hora que você começa a ter que realmente ir para a cadeia. Por quê? Se nós somos negligentes naquilo que nós fazemos, nós temos que pagar por isso. Porque tem pessoas que estão morrendo por conta da nossa negligência, por conta de ganância ou por conta de ficar dormindo na universidade enquanto o cara está dando a matéria de instalações elétricas. Então vamos lá. O dono da construtora, por sua vez, falou para a síndica o seguinte: eu quero que você me entregue todos esses cabos porque eu vou usar em outra obra. Entendeu, gente? Então, ou seja, existe um jogo no Brasil que quando nós estamos lá em cima, lá em São Paulo, discutindo a BNT e nunca fomos para aquela realidade do campo, a vida real lá fora, aquele mundo é ideal, entendeu? Por quê? São pessoas que estão lá discutindo o fantástico mundo de Bob, a condição ideal, tudo é perfeito, não, as instalações elétricas não tem problema, como foi discutido na reunião quinta-feira passada no Instituto de Engenharia do Paraná, onde só eu estava da elétrica, e os engenheiros civis falando, não, mas agora já melhorou muito as instalações e tal. E eu parecia um louco lá no meio falando, cara, tá tudo errado lá fora, tá tudo errado lá fora, entendeu? Então, ou seja, ou eu estou errado, ou vocês estão muito errados. Né? Então, é só esse o ponto que tem que ficar bem claro. E aí temos o quê? Na prefeitura, a pessoa que vai lá e diz, opa, tá tudo ok, dá o certificado. O corpo de bombeiros também faz isso, porque o corpo de bombeiros vai verificar o sistema de incêndio, ele não comissiona aquilo. Hoje no Paraná nós temos uma norma do corpo de bombeiros que tem itens da elétrica lá. Só que o bombeiro, quando vai na instalação e aprova, ele é um cara inocente. Ele não tem formação na área elétrica nem treinamento para comissionar o sistema dele ou para verificar se funciona. É um soldado. Pega um exemplo dos Estados Unidos. Quem vai fazer a vistoria chama-se prefeitura, certo? Prefeitura, seria a nossa COSED aqui, tá? Que é um bando de mentecapto e negligente que não funciona nada. Tava lá, tá filmando, conheço o pessoal de lá, eu trabalhei lá com o pessoal lá dentro, assim, infelizmente não funciona. Você pega os Estados Unidos, quem vai fazer a vistoria é a prefeitura. Lá não existe CREA, não existe esses troços aí, não existe nada. Mas se você fizer a coisa errada, você vai para cadeia. Sim. Se você não tem o teu ID, você é preso. Tem. E se o fiscal da prefeitura detectar que você não está usando a fiação ou a coisa completa, ele manda detonar tudo. Sim. Detonar. Você pega lá, pega uma maquita lá, corta tudo, tem que refazer inteiro. Porque ele detectou uma falha e ele não vai ficar procurando. Então vai ter que ser refeito tudo. A nossa realidade é desesperadora. É desesperadora. Ninguém está afim. Você falou antes em termos de qualidade de material. Eu passei mais de 15 anos na Copel fazendo ensaios. Tá? Aquilo que você falou era a realidade. Até eu me lembro o nome de uma empresa que hoje não existe mais, a tal da Coesa. Ela tinha uma fábrica em Guarulhos. Eu recusei mais de 200 quilômetros de cabo. Ela simplesmente baixou o preço, botou lá na Santa Ifigênia para vender. Mas olha só, eu vejo assim, vamos segmentar o problema. Existe um problema que é o núcleo desse problema são o quê? Problemas nas instalações elétricas e muitas pessoas que vêm morrendo e incêndios que vêm aumentando. Esse é o núcleo do problema. Existe uma forma de tratar esse problema, nós precisamos segmentar isso tudo. Então existem muitos problemas em relação aos eletricistas, aos técnicos, eletrotécnicos, engenheiros eletricistas e por aí vai. Agora, como nós temos um tempo muito curto para barrar uma norma no qual expira o prazo amanhã, tá, que dá autonomia para os engenheiros civis, somente eles poderem elaborar laudos de inspeção predial, eu diria assim, nesse momento a gente precisa canalizar e concentrar todo o foco nisso. Né? Porque existem sim, concordo plenamente com tudo que você falou, e mais outros problemas ainda que, na realidade, na sequência, o CREA, o SENJA, a APE e todas as instituições em torno, e nós como profissionais da área, precisamos trabalhar. Eu vejo o seguinte, que é uma luta, é buraco na água. Eu tô quase jogando a toalha, o negócio, só porque você vê que participei do CREA há muito tempo. Hoje eu tenho nojo do CREA, porque que troço lá é só para dinheirista, não sei o que lá, é a mesma coisa que está no OAB hoje. Não é, aquele troço é Conselho Regional de Engenheiro Civil, ponto final. Mas eu digo assim, mas o que, veja só, não dá para desistir, mas o que eu vejo agora? Nós estamos e vai aumentar cada vez mais catástrofe, porque, graças a Deus, o consumo, nós não vivemos hoje sem energia elétrica. Essa parte, mas concordo com você, mas assim, se nós desistirmos, não. Aí sim, a população, quando nós nos formamos como engenheiros, fizemos um juramento em relação à nossa profissão, tá? Na realidade, a população depende da engenharia do Brasil. E se as pessoas que estão dispostas a melhorar isso desistirem, aí tudo vira um caos. Aí nós não temos mais engenharia no Brasil. Entendeu? Então, ou seja, o fato de estarmos aqui hoje, de registrarmos, de mandar esse vídeo para o presidente da BNT, para o presidente do Instituto de Engenharia do Paraná,
responsável pela Câmara de Engenharia Elétrica Civil aqui no CREA do Paraná e fazer chegar até outras pessoas, tá? Hoje eu tenho uma página no Facebook onde eu escrevo muito sobre isso, mais de 35 mil pessoas. Então, ou seja, é o esforço de cada um, entendeu? Então, se você entrar lá e compartilhar para 5 pessoas, você já está fazendo uma ajuda. Entendeu? Se cada um de nós aqui compartilharmos isso que eu estou falando para 5 pessoas, tá? Nós já estamos contribuindo de alguma forma. Se você votar amanhã em relação a isso tudo, você já está contribuindo. Agora, se nós sairmos dessa reunião e não votar, tá? Aí sim nós estamos perdidos. Apoiar uma instituição que é séria como a APE, como o Claude falou, faz total sentido. Hoje eu ainda falei para ele, Claude, você tem meu apoio, a gente vai começar a trabalhar em cima disso para não só a categoria dos engenheiros, mas também eletricistas, técnicos e pessoas que trabalham nessa área que precisam ser conscientizadas. Esse é o nosso papel como engenheiro. Entendeu? Opa. Opa. Claro, perfeito. Mas tudo que nós estamos falando é verdade, cada um manda para si, é verdade, mas de hoje para amanhã, quantos tem aqui? 18. 19 não tinha mostrado da confiança não será ninguém. Nós não vamos fazer nada com essa nossa situação, só tem um jeito. Outro. É a PE, o mandato na justiça e mandar suspender isso aí. Isso aí tem custo. Só tem esse jeito. Eu estou disposto a contribuir com a quantia necessária para que a gente possa... Nós entrarmos no mandato de segurança na justiça e pedir para ser suspenso, porque os nossos 20 votos, 19 votos que nós temos aqui, e se nós pegar 20 votos de cada estado... Esse vídeo aqui, ele vai para... ele fica... É amanhã. Não estou conscientizando a população. Tudo bem. Lá na VNT, quando tem votação, eu estou dizendo isso, que eu fui coordenador de comissão técnica há muitos anos, né, de comissão de estudo, e todas aquelas normas que a PG dava foram coordenadas por mim. E eu sei que quando tem votação, assim, consulta pública, mesmo que seja aprovado, porque é uma caixinha preta lá, quando tem muitos votos contrários, gritaria. Não chegou a 20%. Não, tem. A maioria das normas não tem nada contrário. Eles são obrigados a responder para os contrários. Tá bom, esperamos essa resposta aí. Então, eles vão ter que dar uma resposta. E isso vai incomodar. Paralelamente, a gente pode fazer. Isso. Mas, isso. Senhores, deixa eu só pedir para vocês o seguinte. Só pedir para vocês, para terminar aqui a minha partezinha, e depois a gente faz um debate, acho que mais geral, em relação a isso. Tá, só queria mostrar para vocês essas aberrações que acontecem em relação às pessoas que vão vistoriar essas obras e dizem que está tudo conforme as normas, está tudo ok, e todos eles são engenheiros civis. É um pacotaço, um carimbaço, onde diz que a edificação como um todo está aprovada e conforme as normas. Então, esse cara aqui que aprovou, inclusive saiu, era um cara que era com cargo comissionado, entendeu? Pertence a essa lista que está aqui, pesquisei o nome dele. Assim como as pessoas que também têm interesse em defender essa norma, fazer com que ela seja aprovada. Existe um jogo de interesse onde, no final das contas, depois todo mundo está jogando bola junto, tá? Carimbaço para cá, carimbaço para lá. E nós aqui batendo com uma minoria, né, dando murro em ponta de faca. Mas esse vídeo aqui com certeza vai incomodar muita gente também, porque isso aqui começa a levar a público muita coisa. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, tudo isso que eu estou falando para vocês é representando aquele juramento que eu fiz quando eu me formei e acreditando que a nossa engenharia ela pode ser melhor. Mas não só a nossa engenharia, eu acho que nós precisamos ser seres humanos melhores. E saber disso tudo e aceitar isso tudo, sabendo que a parcela da população mais fraca e que mais precisa da gente nesse momento está sendo prejudicada por conta da ganância das pessoas que estão manipulando, elaborando essa norma, tá? Que conseguem tranquilamente dormir, tá? Mas vai ficar um pouco incomodada com esse barulho que eu estou fazendo aqui, todos nós que estamos aqui. Tá? Eu acho que nós temos que começar a ser um pouco mais conscientes. Eu gostaria de chamar agora para vocês a síndica desse condomínio e o esposo dela para contar o que isso gerou ao longo de mais de um ano de transtorno, incomodação, dificuldade, humilhação por parte da construtora, a ponto de falar o seguinte, não, mas a tua obra é Minha Casa Minha Vida, entendeu? Como se Minha Casa Minha Vida não precisasse ter IDR, não precisasse ter um dispositivo que salva a vida daquela pessoa em caso de choque, porque Minha Casa Minha Vida. Pobre pode morrer, entendeu? Então, no Brasil, gente, pobre pode morrer, entendeu? Então, ou seja, isso, o engenheiro civil, dono da construtora, pode usar material irregular na casa de pobre, pode usar, fazer sem projeto, pode pagar mais barato a execução, entendeu? Então, essa é a nossa responsabilidade em relação a isso tudo. Tranquilo?
Então eu gostaria de chamar o Ney e agradecer também a Lucilene também em relação à presença, né? Que não são da área, mas são síndicos e sofreram muito com isso. Né? Pode levantar e dar um depoimento para nós? Pode ir, Ney, também? Pode ir, fica tranquilo. Se só ela... Não tá... Boa noite para vocês. Vou ser breve, tá? Para não tomar muito tempo para vocês. Logo que eu assumi de síndica no apartamento, lá no prédio com 16 apartamentos, fui pegando os relatos dos moradores, né, queima de vários objetos, televisão, geladeira, notebook, secador de cabelo. E entrei em contato com a construtora, né, falei, olha, está acontecendo assim no prédio, a gente precisa que vocês tomem providência, mande alguém capacitado para ir lá verificar o que está acontecendo. O prédio não tem nada, está tudo certo, e vocês que estão vendo coisa onde não tem. Aí, eu que não sou de ficar quieta, né, e também não sou de aceitar o que me falam, eu gosto de bater de frente. Acabei pegando alguns contatos, acabei encontrando o Daniel, solicitei a ele que fosse fazer uma perícia no prédio, e realmente o que a gente achava, né, que estava com problema, realmente estava, e não era da pequena proporção como a gente achou, né? O problema era muito maior. Feito isso, com o laudo em mãos, retornei à construtora, né, pedi a eles que verificassem o laudo, que mandasse alguém responsável, né, pelo prédio ou o engenheiro responsável, entrar em contato comigo, ir lá verificar se realmente aquilo que a gente estava comprovando ali no laudo estava acontecendo realmente. E a resposta que eu tive 15 dias depois foi que, se eu quisesse tomar alguma providência, eu fosse procurar os nossos direitos. E, novamente, né, ela foi eu bater de frente de novo, entrei com um processo judicial, está correndo ainda esse processo, né. O prédio teve que ser desocupado por conta das obras, por mais 6 meses de obras, quebra-quebra. Todos os apartamentos, o prédio tinha aproximadamente 1 ano e meio, a elétrica precisou ser refeita de cabo a rabo. Inclusive o estacionamento foi aberto, não tinha como entrar com carro, a entrada do prédio foi quebrada, as paredes dentro dos apartamentos, não tinha condição de alguém habitar lá nesse período de obras. E, mediante uma autorização judicial, a construtora então iniciou as obras. Daí o coitado do meu marido falava que nem um cão de guarda, né, porque o engenheiro simplesmente fez o projeto, mandou um eletricista qualquer lá, que não entendia da gravidade exata do problema, e ele falou assim, não, eles estão fazendo coisa errada, vamos começar a acompanhar mais de perto. O engenheiro aparecia lá, o engenheiro civil, né, aparecia lá na obra uma vez a cada 15 dias. Eu falando, olha, não deixa o rabo para trás, que se deixar eu vou pisar em cima. Não deixa o rabo para trás, que eu vou pisar em cima. Isso também não foi levado em conta. Aconteceu que a obra durou 6 a 8 meses, em média. O prédio foi desocupado durante todo esse período. E eu sofri ameaça de morte por conta disso. Desculpa. Eu tive que estudar também por parte da construtora. Se eu quisesse morar comigo, fosse morar no Batel. Como se só no Batel que se mora bem, é só o Batel que... o dinheiro do Batel que vale, enfim. Por ser outro público, de uma renda financeira maior, o que difere de mim? O que difere de vocês que estão aqui? Então, assim, mexe com o psicológico da gente. Porque você não passa 20 anos da sua vida reunindo dinheiro para você comprar a sua casa. Para você ter que ouvir. Quer morar bem, vai morar no Batel? Ou o que você quer? Padrão alto luxo, compra minha casa e minha vida? E as outras pessoas que compraram à vista, que inclusive eram parentes do pessoal da construtora. Então, assim, fica aqui o meu apelo, que essa norma não seja aprovada, porque engenheiro civil, ele pode ter conhecimento, ele tem a competência de ir lá examinar o laudo. E o processo continua correndo. A construtora falou que não vai mais fazer nada no prédio. Daí nós fizemos o contralaudo depois que as obras terminaram.
foi constatado que tem problemas ainda que são irreversíveis, só dá para consertar se derrubar toda a estrutura, fizer do zero novamente. E tudo bem, fizeram, consertaram um pouco, sim, mas não resolveu 100% o nosso problema. Diante disso, a gente questionou o juiz, a gente não aceitou, batemos de frente novamente e pedimos a ela, então, que contratasse um perito judicial. E, para nossa surpresa, foi mandado um perito, né, um engenheiro civil. Nós, com 2 laudos, né, falando do problema, resolveu em partes, não 100%, né? Obrigada. E, diante disso, saiu um laudo. E que, assim, foi uma verdadeira tapa na cara. Só que, novamente, eu não fiquei quieta e nós derrubamos o laudo. Eu falei para a juíza que eu não aceitava aquele laudo daquele perito, né, porque é um perito civil, ele não tem competência para ir lá. E outra, ele cobrou R$8.000, ele entrou no prédio, ele ficou 40 minutos lá, 45 dias depois ele emitiu 4 ou 5 folhas, dizendo que o prédio estava em perfeitas condições, que tudo que a gente questionou foi realizado. E a parte de consertar, que teria que ser derrubado, para a gente ter o resultado 100%. Isso não foi levado em conta? Os transtornos que a gente teve em 1 ano de obra, também assim, e daí? É minha casa, é minha vida, vocês que se danem que arquem com prejuízo? Então, assim, é frustrante, é decepcionante, mas como diz o Daniel, se a gente desistir, né, para eles fica muito cômodo, né? E eu falo assim, ó, e eu rezo, eu peço a Deus todos os dias, que nesses prédios que eles taxam como minha casa, minha vida, não vai morar um familiar deles. Eu rezo para isso, para que isso não aconteça. Porque se acontecer, talvez um dia eles tomem consciência do problema e que não se dá jeito, né? No que não tem jeito, e parem de fazer essas loucuras, parem de ser tão omissos quanto aos perigos da elétrica. Porque quando o Daniel foi lá fazer a vistoria, o prédio estava com 80% de risco de ter incêndio. E havia um pouco mais da metade dos apartamentos locados. Então, assim, imagina se o prédio está cheio, né? Uma sobrecarga em tudo aquilo ali, o que ia acontecer? Pessoas pulando da janela, eu ia ser mais uma porcentagem da notícia. Né? Então, assim, eu peço, sim, eu vou votar sim contra, tá? Vou movimentar quem eu conhecer para que entre no site e vote contra essa norma, porque não dá para aceitar. Nada contra o engenheiro civil, nada contra o arquiteto, mas não tem capacidade. Vocês estão lidando com vidas. Não é só mais um, não é uma cifra. Ah, mas indeniza se der uma catástrofe. Gente, é vida. Vida não tem preço que pague. E Deus queira que não seja com um familiar teu, porque hoje aconteceu comigo. Amanhã pode ser um sobrinho teu, um primo teu, uma tia sua. E daí você vai virar e vai dizer o quê? Ah, foi culpa do engenheiro? É fácil culpar o engenheiro. Mas será que você também não está sendo omisso a isso? Será que você também não está assinando uma coisa que você não tem capacidade de fazer? Ah, mas pagou bem, eu conheço fulano, porque eu tenho influência, porque se eu fizer isso para ele lá futuramente... Não tem futuramente, tem o agora. Eu peço aqui que todo mundo vote contra. Porque isso não se faz, vocês estão lidando com vidas. Não é um rascunho, não é uma porcentagem, entendeu? E fica aqui, então, o meu apelo. E só um detalhe, o projeto original do prédio, o que foi aprovado na prefeitura, o engenheiro civil colocou hidrante, caixa de gordura, colocou a cisterna, colocou para-raio,
colocou a escada, a central de gás. Quando todas as unidades já haviam sido vendidas, que começou a ocupação, eu não sei nem se foi um acaso, se foi uma sorte, eu não sei explicar o que foi. Eu solicitei para a construtora a planta do meu apartamento, porque como eu ia furar paredes, ia colocar móveis, eu falei, eu quero saber aonde me passa cano aqui, né? E por um azar, ou por Deus, não sei também, acabou vindo por engano nos projetos, o projeto do prédio, o projeto geral do prédio. E eu, muito curiosa, né, abri o projeto, a planta. Aí eu falei, mas central de gás? O prédio não tem central de gás. Aí eu falei, mas tem escada, tem os corrimão. Eu falei, o prédio não tem corrimão, e são 5 andares. Aí eu pensei, tem extintor. O prédio não tem extintor, nem o extintor. E todas as unidades vendidas. Então, assim, o Corpo de Bombeiros não aprovou, porque o prédio já tem 5 anos e eu consegui, o ano passado, começo do ano passado, o certificado do Corpo de Bombeiros. Então, assim, durante todo esse processo judicial com a construtora, nós conseguimos que a construtora fizesse a central de gás, o hidrante, a cisterna, as caixas de gordura, que a Sanepar ia multar o condomínio, por ser a terceira notificação e o processo, a gente não estava ciente, né, que já havia a terceira notificação por parte da Sanepar, ou seja, nem a caixa, uma simples caixa de gordura, a construtora não executou na obra. Então, assim, é culpa do engenheiro? Ao meu ver, também é culpa dele, porque ele não acompanhou a obra. Quando ele foi questionado, não, mas só me chamaram para assinar. Tudo bem, me chamaram para assinar. E quem vai ser responsabilizado por isso? Assinou. Se o condomínio é multado, quem vai pagar a multa? Nós, condôminos? Nós fizemos a denúncia, mas não tivemos retorno. O CREA só fiscaliza o seguinte, tem engenheiro no RT? Tem. Tem RT paga? Tem. Tá paga já é. Não é competência do Ele não faz a fiscalização. O CREA, desculpe, nunca fez fiscalização. Ele faz a verificação se essa obra existe algum profissional que assinou a RT. Só. Mas, senhor, só fechar essa parte aqui, e a gente abre para debate aqui, quem quiser continuar, depois liberar o pessoal também. Luciane, queria muito te agradecer, eu liguei para ela e pedi para que ela viesse trazer essa realidade, porque não adianta chegar aqui e falar, entendeu? Parece que existe um mundo ideal, né? Todo mundo acredita que está escrito em algum lugar e vai ser cumprido. Tá? Na prática, gente, isso está anos-luz de distância de acontecer quando você vai para apartamentos para classe C, D e... Isso acontece, ó, de 12. A peso, de rodo, entendeu? Então, queria muito te agradecer o Ney, mas assim, ó, uma outra coisa que eu queria deixar... Opa, desculpa, Ney. Não, que eu queria deixar registrado, nem todo mundo é como a Luciane. Porque ela é muito proativa, assim, no sentido de ir atrás das coisas e tal, de lidar, de bater de frente, o que não é uma realidade dos demais síndicos, né, das pessoas que têm, estão em outros condomínios. Tranquilo? Queria muito te agradecer, obrigado. Eu só queria externar e elogiar a atitude dela e desprendimento de vir até aqui dar um depoimento que é excepcional, foi excepcional, muito importante. Olha, parabéns pelo seu desprendimento, pela força de vontade e todo o trabalho que a senhora está tendo aí. Só queria deixar registrado uma coisa no vídeo aqui, né, principalmente para as pessoas que participaram na reunião do IEP, que a minha ideia como segundo passo é fazer o quê? Enviar esse vídeo para algumas pessoas do jornal, para que elas possam tomar conhecimento dessa realidade, né? Então, ou seja, lá tem o nome das pessoas que estão elaborando a norma, que vão votar. Infelizmente é um voto secreto, tá? Mas eu espero que vocês sejam mais conscientes e responsáveis e não tão gananciosos em relação a isso. Porque eu e você sabemos o jogo de má fé que está por trás disso tudo. Tranquilo? Senhores, eu gostaria de agradecer a presença de vocês também. Acho que o Claude pode conduzir, abrir para debate. Quem quiser está liberado. Não sei, Claude, você vai fazer.